Amém. Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente nesse ano de 2023 e continue sendo de grande bênção para toda a igreja noiva nesse tempo final e em todos os lugares onde tu vá neste ano de 2023, seja de bênção e de confirmação a todos os escolhidos em todas as congregações que tu vais, e assim continue confirmando-os na fé dessa terceira etapa. Continue sendo de bênção, de luz para todos os irmãos escolhidos de Deus em toda parte que tu pises nesse planeta Terra, no nome eterno e glorioso do Senhor William, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém e amém. Que essa bênção seja para ti, Miguel, e esse povo que te ama e está contigo 100%, e também a todos os ministros e a todos os irmãos em toda a América Latina e aqui presentes. Que Deus lhes abençoe neste ano de 2023 e derrame grandes bênçãos sobre todos nós, e que seja o ano de nossa adoção, que seja o ano na qual Deus cumpra tudo o que falte por se cumprir, e Deus sabe que se nós fôssemos os que decidíssemos, pediríamos ao Senhor que fosse esse ano, mas sabemos que é um programa e nós nos encaixamos ao seu programa, mas o desejo e o anelo temos no nosso coração que seja esse ano, mas sabemos que vai ser conforme a sua vontade, a sua perfeita vontade. Que tenham, reitero, um feliz e próspero ano de 2023. E como em umas ocasiões o irmão Branham dizia, digo a vocês, Deus lhes abençoe, porque aí onde está toda a bênção que necessitamos, que um Filho de Deus precisa, a bênção do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que falou em Gênesis e criou os céus e a terra, é o mesmo que vai falar e vai criar em nós esse corpo eterno e glorificado. Por isso nos colocamos em suas mãos, e que Ele fale a palavra nesse tempo final e produza em nossas vidas essa transformação, porque é em torno da palavra que Abraão e Sara foram rejuvenescidos, e em torno de toda esta palavra que estivemos recebendo, Deus nos transforme. São pedidos que falamos a Ele, porque são para nós, e temos que falá-las, crê-las, recebê-las e pedi-las, clamá-las. Nos diz em Hebreus, que é a escritura que o nosso irmão William usou ali nesta mensagem, que estaremos vendo hoje o mistério da semente da palavra criadora, pregado 31 de outubro de 1997, em Melipilla, região metropolitana do Chile, São João capítulo 1, e vamos ler também no Evangelho segundo São João capítulo 1 também, mas vamos ler em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza do que se espera, a convicção, e ele escreve o que cremos. Vê, a fé tem que estar baseada no que cremos, a convicção do que não se vê, por ele alcançar o bom testemunho. Os antigos, pela fé, entendemos ter sido constituído o universo pela palavra de Deus, de modo que o que não se vê, e ele escreve aí, o físico concreto
foi feito do que não se via, e escreve invisível, abstrato. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem Caminhando na Fé, nos megaprojetos físicos do programa divino, pregado 14 de fevereiro de 2009 em Santiago do Chile, diz: os projetos divinos, antes de serem realizados na Terra, estão sempre na mente de Deus. É o pensamento divino, e daí passam a ser falados. E depois, Deus envia de etapa em etapa, de era em era, e de dispensação em dispensação, o homem e a terra com as duas consciências juntas, ao qual com seu espírito unge e transmite os seus pensamentos divinos desse mega projeto que Deus tem para esse tempo. No livro dos selos, na página 50, o reverendo William Branham nos diz: Moisés, com a sua confissão na palavra de Deus sobre o sangue dos bodes e bezerros, e Deus podia tomar esse homem tão simples e colocar suas palavras na sua boca, e ele provou que era o servo do Senhor, porque podia sair e o Senhor falava a ele por visões. Moisés se apresentava, estendia sua mão para o leste, e lembre que Deus tinha falado a ele, e este era o pensamento de Deus. Deus usa o homem. Deus tinha falado a ele, é correto. Disse a ele: vê, estende esse cajado que tens na mão assim ao oriente e digas: moscas. Moisés, sob o sangue daquele cordeiro, saiu ali e com o seu cajado erguendo para o oriente disse: assim diz o Senhor, hajam moscas. Não se ouviu nenhuma só mosca. Ele voltou. Já foi dito. Foi um pensamento, agora foi falado, foi expressado. Era a palavra de Deus que tinha saído dos lábios humanos de um homem simples, sob o sangue de bodes. Então alguém percebeu que por ali voava uma mosca. De repente já tinham 5 quilos de moscas por metro quadrado. O que aconteceu? A palavra de Deus, falada através de Moisés, o Criador, porque sob o sangue ele estava de pé na presença de Deus, e suas palavras não foram as suas próprias palavras. E ele escreve: a criação de moscas, pragas, a vara é igual à palavra. O evangelho do reino hoje para Israel, e ele escreve: Oriente é igual a Israel, e desenha ali uma estrela de Davi. E também passamos a 202 do mesmo livro dos selos, que diz: Deus morou conosco na carne, Ele foi a palavra. Antes de ser uma palavra, é um pensamento, e um pensamento tem que ser criado. E ele escreve pensamento, palavra, matéria. E escreve também: um pensamento igual tem que ser criado. Bom, então os pensamentos de Deus chegaram a ser criação quando foram falados pela palavra. É assim quando ele se apresenta a você como um pensamento e lhe é revelado. Ainda é um pensamento até que você o fala. Por isso aconteceu com Moisés, que saiu para orar, e ao seu entorno estava essa coluna de fogo, e Deus disse: vê, levanta o teu cajado até o oriente e escreve: leste é igual a Israel. E chama as moscas. Não tinha nenhuma mosca, mas ele saiu, ergueu o cajado e disse: venham as moscas. Ainda não havia mosca alguma quando ele voltou à sua casa. O pensamento de Deus já tinha sido falado, já era uma palavra, e agora tinha que se cumprir. E aí continua falando do reino
dos gentios, que vai ser tirado pela palavra falada, que é a escritura de São Marcos, capítulo 11. Se disseres a esse monte, ou seja, monte é um reino, mova-te, se moverá, ou seja, o reino dos gentios será movido pela palavra falada. Continua dizendo, esse homem, da mensagem que eu estou lendo, esse homem capta essa mensagem e começa a proclamar ao povo. Porque na mensagem que Deus dá por meio desse mensageiro, e dá a esse mensageiro, e através desse mensageiro ao povo, está todo o projeto que tem que se realizar. Aí está porque a palavra é a semente original. E na semente está todo o projeto divino que vai ser realizado. No livro de citações, na página 91, parágrafo 785 diz: a palavra de Deus é uma semente, e quando é semeada, ela tomará vida, produzirá justamente do que está falando. Se não faz, então não é a semente de Deus, ou o semeador não soube como semeá-la. Ele não era enviado de Deus para semear semente. Possivelmente ele está semeando-as em cima da rocha ou algo. O semeador semeando a semente. Deus cuida delas se cai no lugar correto, no terreno correto. E aí ele escreve aí embaixo: o semeador é o Filho do Homem. E em cima desse extrato ele também escreve: a semente da palavra falada produz o que foi falado. E desenha uma pirâmide e as eras e uma estrela de Davi. Continua dizendo: e quando essa palavra é trazida pelo mensageiro e semeada no coração das pessoas, nele nasce, no cumprimento de todo o programa divino correspondente a esse tempo. E esse é o mega projeto de Deus para cada era e cada dispensação. E nos diz na página, e nos diz na mensagem, a obra-prima, na página 26, notem, e começou igual ao original, como Jesus disse. A palavra de Deus é uma semente que um semeador semeou, e ele foi o semeador. A semente foi a palavra. E notem, uma semente que permanece só nunca faz nada. Ela tem que cair em terra para poder produzir o seu fruto outra vez. E essa semente, essa igreja perfeita, caiu na terra, em Niceia, em Roma, quando se converteu em uma denominação. E ele escreve: uma semente que permanece só, nunca faz nada. E o nosso irmão William continua dizendo: quando é para uma era, pois esse projeto dessa era corresponde ao projeto maior,
corresponde ao projeto maior da dispensação, e quando é para uma dispensação, aí está todo o programa divino e tudo que Deus vai fazer nessa dispensação, o qual vai se realizando gradualmente de etapa, em cada uma das etapas dessa dispensação. Passamos a 144 do livro de Citações, onde nos diz, no parágrafo 1282, diz: não somos luteranos, não somos wesleyanos, muito menos pentecostais. Temos que ser os filhos dessa era. E desenha uma pedra angular e uma seta para cima, através da gravidez da palavra de Deus, para parir um filho dessa era, o filho semente. E escreve: filho da era, da palavra, é igual o filho semente. Continua dizendo nessa mensagem: ministros fazendo a vontade de Deus até obter a promessa, pregado 7 de março de 2009 em Monterrey, México, Novo Leão, México, diz: e agora a igreja noiva está em angústia para dar à luz a Cristo. É que a palavra que foi dada pelo Espírito Santo através do anjo da sétima era é a palavra criadora, é uma semente com a qual ficou grávida a igreja noiva, e por isso está com dores de parto aqui, nessa passagem, com dores de parto para dar à luz a quem? A Cristo. E, consequentemente, vai ser a maior bênção que a igreja tenha recebido, a qual receberá no tempo final, no último dia, na era de pedra angular. E Cristo vai cumprir tudo aquilo que corresponde a esse tempo final. E vejam na mensagem, qual é a atração no monte? Na página 30, 30 e 31, 30 abaixo diz: agora, amado Deus, com certeza não somos um grupo de cristãos híbridos, não temos que ser alguém que tem que ser mimado ou afagado. E ele escreve: não mimado ou afagado. Tu não tens esse tipo, Senhor. Tu tens crentes robustos. A mesmíssima presença de Deus arde o coração do homem, como Abraão, ele creu em Deus. Tu te fizeste conhecer a ele, depois apareceste a ele, deste a ele um sinal, e ele creu em ti. Tu mudaste o seu corpo a um homem jovem e também a sua esposa, a qual a sua esposa era parte do seu próprio corpo. Então, vem a nova criança, o filho prometido. E ele escreve: a nova criança é igual o filho HH, filho do homem prometido. E desenha uma pedra angular e as eras. E a seta, a pedra angular, e também escreve: o filho prometido. Deus, tu prometeu que seria a mesma coisa nesse dia. Eu oro que tu confirmarás essa palavra. E nós trataremos retos a essa promessa lá, que vai ser como foi em Sodoma, justo antes que Sodoma fosse queimada e juízo caísse sobre ela no mundo gentil. Portanto, o juízo está se preparando para cair sobre o mundo gentil. E os judeus vão ter mais 3 anos e meio através do período da tribulação, o aperto de Jacó, a continuação das 70 semanas de Daniel. Mas o tempo dos gentios está contado. É tempo de partirmos. E tu deste este sinal, e tu dissestes que aconteceria de novo. E ele escreve o sinal e escreve também o tempo de partirmos.
E na mensagem também, perguntas e respostas, de 30 de agosto de 1964, pela manhã, na página 24 diz: e essa pessoa que há em ti, o qual é o teu nascimento, és John Doe, nascestes em certo mês e sob certa estrela, e escreve, nasce sob uma estrela. Se nasce sobre uma estrela, nasceste sob certa coisa, isso tem algo a ver contigo, certamente que tem a ver. E ele escreve, e o novo nascimento é sob a estrela de sua era. E desenha as eras, ou seja, na parte de baixo, e desenha 7 estrelas, e na pedra angular em cima, desenha a estrela de Davi. Não desenha uma estrela como uma estrelinha. Desenha uma estrela de Davi, ou seja, as duas pirâmides, não como a que desenha nas eras. Eu sei que eu me acostumava, meu pai costumava dizer, nesse tempo não posso semear essas batatas porque a lua não está no lugar certo, Billy. Tu não pode semear essas batatas. E eu disse a ele, eu não estou semeando elas na lua, eu estou semeando aqui na terra. E ele escreve as 7 eras da igreja, a lua, e desenha um candelabro com os 7 braços, e desenha as 7 estrelas, ou seja, os 7 mensageiros, e do lado, em cima onde diz lua, bem em cimazinho, ele desenha o sol, ele escreve sol, e faz um sol assim com um desenhinho assim, com vários raios, e em cima ele coloca uma estrela de Davi. Lembrem, cada filho de Deus, em cada era, nasce sob uma estrela, ou seja, sob uma era, sob um mensageiro. Estrelas são mensageiros, mas observe que na era de pedra angular, nascemos sob o ministério que Deus tem ali refletido, nesse desenho ali que diz muito, quando vejam no estudo, vão entender mais essa foto, esse desenho, e o que o irmão Branham fala ali. E sob esses ministérios de cada era nascem os escolhidos de cada era. Disse, muito bem, desobediente, segue adiante. Disse o pai ao irmão Branham, vai ter uns quantos na tua cabeça e aprenderás algo. Aprendi algo. Aprendi, diz o irmão Branham, aprendi algo. Eu digo para vocês, pegue uma tábua e coloque lá fora sobre a escuridão da lua e observe o que acontece. Ele morrerá agora mesmo. Coloque a luz da lua, pode deixar ali uma semana, não prejudicará nem um pouquinho.
Y más adelantito dice, Um pouquinho mais adiante ele diz: usted siembra algo que se esparce por encima você de la semeia tierra, algo que se espalhe por cima da vigila terra. bajar a oscuras de la luna y hacerlo como lo haría Observe un descer rebaño a escuridão da lua e veja como haveria um rebanho ou um nabo, e volte a semear de outra forma e observe se espalhar por cima da terra. Certeza, tem que ver algo. E ele escreve: a igreja se estende em cada era sobre a terra durante as 7 eras. Y en el libro E no livro de los sellos, dos selos, en la página 71, na página 71, nos dice, nos diz, a mitad de página dice, na metade da página diz: también la ley agora note bem, a lei requeria um redentor semelhante, e esse redentor tinha que nascer da linhagem humana. eso no deja en Isso una calle ciega, nos deixa, una calle ciega. isso nos deixa em uma rua cega. El que nació Mas de la deixe Virgen tocar as trombetas, deixe tocar a trombeta. O que nasceu da Virgem foi um produto perfeito. Amém? el que nació de la O que nasceu da Virgem foi o nosso redentor semelhante, fue otro, sino que não foi outro senão o Deus Todo-Poderoso, que chegou a ser Emanuel. el redentor O semejante redentor semelhante con el requisito. cumpriu com o requisito. Você vê Dios demanda un como Deus demanda um requisito mismos, e nós mesmos não podemos fazer nada, viene la gracia, mas vem a graça sombra, e faz sombra à lei, y de allí sale e dali sai o produto. Amém. y él escribe la E ele escreve: a Virgem Padre, el redentor, pare o Redentor. María, A Virgem pare o Redentor. Maria, traço Jesus, ou seja, para Jesus, e escreve a noiva, traço Moisés e Elias. allí cuando él habla, déjeme tocarle la trompeta, Ali, quando ele fala deixe tocar a trombeta, veja que ele está falando desse nascimento, ese hijo prometido allí, desse filho prometido ali, cumplió en la o primera qual se venida, cumpriu na primeira vinda em Jesus. y él cuando habla, déjame E tocar quando la ele fala deixe eu tocar a trombeta, é porque ali ele está reflejando lo que hizo refletindo o que o arcanjo Gabriel fez, tocando a trombeta na primeira vinda do Senhor. Gabriel allí, E o que Gabriel trouxe ali? de ese hijo prometido, A revelação desse filho prometido. nos está hablando, E o irmão Branham aqui está nos falando, que dice, déjeme tocar que la diz deixe tocar a trombeta. y él allí, E ele ali está repetindo por revelación, o que por revelação já tinha trazido o arcanjo Gabriel. él escribe, E ele escreve a trombeta. y recuerden que E lembrem Gabriel anunciará que Gabriel vai anunciar, la segunda, como fez, a segunda vinda de Cristo. tocaste, Tocastes, anunciaste, anunciastes a primeira vinda de Cristo e vais anunciar a segunda vinda de Cristo. O irmão Branham disse no livro de citações. sigue diciendo, ahora Continua dizendo, que el misterio del séptimo sello podemos ver está agora que o conectado mistério do a la sétimo iglesia selo del está Señor, conectado à igreja do Senhor, está conectado a essa igreja noiva virgem, representada na Virgem Maria, en el tiempo que final no tempo final, na era de da pedra angular, va a tener la bendición vai ter a bênção de dar a luz a Cristo. y esa iglesia E essa igreja noiva terá a bênção todos sus hijos de que todos seus filhos, os eleitos, serão transformados se permanecerem vivos até a ressurreição. ahora para la iglesia novia E agora, para a igreja noiva, hay una promesa tem grandes promessas. Tem uma promessa de uma visão da carpa, que tem que ser cumprida nesse tempo final. O reverendo William Branham de que se cumpliera en su tiempo, tentou com que se cumprisse em seu tempo, e porquanto não era o tempo para para essa promessa ser cumprida, pero él siempre, pois não se cumpriu, mas ele sempre tentou de que essa promessa fosse cumprida. libro de citas Livro de Citações, parágrafo 1068, 1068, cita allí el hermano William, cita ali o irmão William da página 120, este de gran don
he tratado de esse grande dom, tentei explicar aos outros e dizer como opera. Isso não pode se explicar. Nada mais espera. Não estará em operação tão perfeitamente agora. aunque estaba en el reverendo Embora estava no reverendo William Branham, mas diz, não vai estar em operação tão perfeitamente agora. Espera, quando esse concílio de igreja traga essa perseguição, então acontecerá. la razón porque Essa é a razão pela qual eu volto a orar pelos doentes. Tenho apenas uma coisa na minha vida que o Senhor disse a mim que ainda não se cumpriu, ese edificio e é esse edifício, ou carpa, onde estará um quartinho, e eu terei que estar ali dentro, orando pelos doentes. no ha pasado todavía. Isso ainda não aconteceu que eu saiba. Essa é a única coisa que eu sei. Y está hablando, E está falando, dice el hermano William, o irmão William dizia, está falando 20 de janeiro de 1964. y en el 65, E em 65 ele partiu. vamos a ir un momentito a las 10, Vamos um momentinho ali nessa citação que ele leu ali, la 1060, na 1068, la 1068, 1068 da página 120. para los que si no lo han escrito allí, él escribe Para os la que carta, não anotaram ali, ele escreve: a carpa é igual, é o que não se cumpriu. la persecución A y la perseguição e a terceira etapa. y también al lado escribe la carpa E do lado ele também escreve a carpa e o quartinho. y también E um pouquinho mais abaixo ele escreve: o que falta é igual a carpa. Elías vuelve a Elias volta a orar pelos doentes. sigue diciendo nuestro hermano O nosso irmão William continua dizendo que esa promesa tiene que ser assim que essa promessa tem que ser cumprida. Vamos ver outra passagem na página 12? estoy mirando aquí para Eu estou olhando aqui para ver qual é. Página 12, parágrafo 95. el final del 90 E no final do 94 diz: y esa es una cosa grande, estoy seguro e é uma coisa grande, eu estou seguro que o nosso Senhor Jesus está se preparando para fazer, casi no puedo, e no me puedo quase esperar. eu não posso esperar para entrar a essa carpa. Esa es la 95, É na 90, essa é a 94 abaixo. la 94 abajo. Y es una cosa grande, estoy seguro que nuestro E é uma Señor coisa Jesús grande, eu está estou preparado certo para que hacer. o nosso Senhor Jesus está se preparando para fazer, e eu quase não posso esperar para entrar a essa carpa. Y ahí dibuja una estrella E aí de David. ele desenha uma estrela de Davi. Vejam, Él dice que casi ele diz que quase não pode esperar. de seguro está Com certeza, en la sexta dimensión. ele está lá na sexta dimensão, desejoso. Se ele estava desejoso, estando aqui em seu corpo terreno, de entrar de entrar al lugar donde usted y yo ao lugar estamos. onde eu e você estamos hoje. Y él deseaba, E ele desejava, dice casi no puedo esperar diz, para entrar. quase não posso esperar para entrar nessa Qué carpa. bendición tenemos nosotros Que bênção nós de temos poder entrar de poder entrar lugar no lugar donde le fue mostrado onde foi mostrado ao reverendo William Branham estar ocurriendo. que estaria acontecendo isso tudo. Somos más que Somos bienaventurados. mais que bem-aventurados. Y el próximo párrafo E no próximo parágrafo, que él dice ahí mismo, que ele diz aí mesmo, y va a hacer alguna cosa hermosa e vai fazer alguma coisa formosa, e eu só sei que ele vai fazer, poco antes de su venida. pouco antes da sua vinda. Y yo siento que nosotros somos parte E eu de él. sinto que nós somos parte Todos dele. somos parte de este lugar. Todos Orando, temos sido aportando, parte desse lugar, orando, contribuindo para que seja uma realidade. E ele escreve, ele o será. antes de su venida. Antes es de igual. sua vinda, igual a carpa. Tiene que estar hecha, Tem que estar feita, tiene que estar construida, tem que estar construída, para entonces para então Deus operar en ella. nela. Sigue diciendo nuestro hermano William. Y si dice que lo va a Nosso hacer, irmão William continua dizendo, ¿qué usted cree? e se diz que o vai Lo fazer, va a hacer.
O que você acredita? Vai fazer? Vai fazer. E vai estar utilizando pessoas para esse trabalho, o qual é um privilégio trabalhar no programa divino. Tem outros lugares onde está dito que ele vai fazer. Vamos ver se eu encontro algo aqui. Em outra ocasião, darei a vocês mais informações a respeito disso. Tudo isso está ligado à visão da capa. Portanto, é algo que Deus prometeu e, consequentemente, Ele vai cumprir. Procurem citações sobre a visão da carpa, e aí vocês vão encontrar mais detalhes. Esta citação da visão da carpa está no final do livro de citações, tem vários lugares mais. E aí vocês vão ver muitas coisas importantes que estarão acontecendo. Aí é onde a plena manifestação de Deus estará realizando. E vejam, desde o ano 56, ele já está nos falando disso. Imagine, ele esteve 10 anos aí. E tem que ver se antes disso também foi falado, esperando o cumprimento dessa visão da carpa. E ele tentando cumprir essa visão da carpa. Embora ele pregou muito em tendas e conhecia de tendas e carpas e conhecia o que era uma carpa, agora na visão ele encontra uma carpa parecida com uma catedral, ou seja, que era diferente das tendas comuns. E chega e é transportado a esse dia e vê tudo o que está acontecendo. Não é uma carpa que ele construiu, está operando, ou seja, está em funcionamento. E quando ele chega, vê que tem atividades, ou seja, que também não era dele a carpa. E depois, quando ele tem que partir, a visão da carpa ainda não tinha se cumprido. E é aí onde a terceira etapa da manifestação de Deus em toda a sua plenitude vai estar operando. E isso vai ser em um tempo, quando venha um aperto. Através do reverendo William Branham, Deus nos deu uma amostra do que vai ser. E as 5 amostras que ele deu da poderosa manifestação da mão de Deus, todas foram pela palavra criadora sendo falada. E disse, isso é a terceira etapa, está aqui. Mas não vai operar plenamente até que chegue esse aperto, ou seja, plenamente no seu poder absoluto, com todos esses milagres e maravilhas sendo realizados ali dentro a nível internacional. Não apenas no lugar, senão a nível internacional. Ou seja, que ainda estava ali, estava nele operando em forma limitada, porque era dando uma amostra do que será a terceira etapa. E essa terceira etapa, principalmente, vai se manifestar ou operar em uma carpa catedral. Portanto, em algum lugar no meio da noiva, igreja noiva do Senhor, vai estar em cumprimento a visão da carpa, e vai estar a presença do Senhor ali manifestado nessa terceira etapa pela palavra criadora sendo falada. Na página 91 do livro de citações, nos diz, parágrafo 792, diz, agora lembrem, a primeira era da igreja era a era de leão. Esse era o leão da tribo de Judá. Cristo, a sua própria influência de vida, tomou essa era. Esse foi o primeiro animal, o qual significa poder, que respondeu por voz humana. E ele desenha ali uma estrela de Davi e escreve, leão é igual poder por voz humana. E vejam também a 193 diz, agora tivemos a ele vindo à noite com a sua grande espada para matar. Encontramos que ele é morto com a mesma espada também, a espada da palavra. A palavra de Deus, aguda, espada de 2 fios, o mata. Lhe lança até embaixo. Espere até que esses 7 trovões deem suas vozes. A esse grupo, que na verdade pode pegar a palavra de Deus e operar ali, ela dividirá e cortará. Eles, e escreve Moisés e Elias, podem
ellos pueden cerrar los cielos, Podem pueden cerrar esto, M-I-E, o hacer podem lo fechar que os sea. céus, podem fechar isso e aquilo e fazer o que desejam. Ele vai ser morto pela palavra que sai da sua boca. É mais aguda que uma espada de 2 fios. Eles poderão clamar por 100 bilhões de toneladas de moscas, se assim o desejem. O desean. Amén. Amém. Lo que ellos digan, O que eles digam que seja, vai acontecer, porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. Y ahí escribe también Apocalipsis 11, del 1 al 10. E escreve também Apocalipse Y 11, escribe los 7 de 1 a 10, e escreve os 7 trovões e o poder da palavra falada no ministério de Moisés e Elias. serán los ministerios de Moisés y Elías. Serão os que ministérios de estarán Moisés e Elias que estarão falando los 7 truenos. os 7 trovões. Sigue diciendo, Continua dizendo: de eso fue lo que no entendieron las personas. com certeza foi isso que as pessoas que entraram no quartinho pequeno não entenderam. Tenían ellos E não necessariamente eles tinham que ouvir. Lembrem que no tuvo que escuchar la esposa que a esposa do reverendo William Branham não teve que ouvir quando o irmão Branham falou a palavra e aconteceu o milagre. que cuando Jesús O mesmo que quando Jesus falava a palavra e as pessoas que estavam doentes a uma certa distância ficavam curadas. la palabra creadora A palavra criadora vai voltar a estar em operação no cumprimento da visão da carpa, para o qual o Verbo, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vai ser a palavra encarnada em um homem. desse hombre E através desse homem vai ser que vamos ver a palavra criadora manifestada. muchos esperan E muitos que antes de esperam que antes da ressurreição apareça o irmão William cumprindo isso. y están colocando E estão colocando, como o irmão Branham colocou um exemplo, a vaca comendo em cima de uma árvore. el rompecabezas lo O quebra-cabeça eles estão colocando errado. esto va a ser cumplido E isso vai ser cumprido antes de la resurrección antes da ressurreição. porque para ese tiempo Porque para esse tempo, el ángel le estaba mostrando quando o anjo estava mostrando a ele, al hermano Branham ao irmão Branham, la visión, a visão, todo estaba en tudo operación. já estava em operação. Ese ángel bajó Depois esse anjo desceu, o irmão Branham ali. pero ya esto Mas isso es un ministerio já é um ministério adotado aqui na terra. y a través de ese hombre será que veremos E através desse homem vai ser que vamos ver a palavra criadora manifestada. Embora não vai ser um espetáculo público, mas vamos entender que vai ser falando a palavra criadora. Assim que, embora não vão poder ver quando esteja operando num quartinho pequeno, mas vocês vão poder ver uma coisa, o que Jeremias viu. Uma vara de amendoeira, a palavra de Deus pela qual ele vela por obra, sendo colocada por obra. E poderão dizer, isso é a palavra sendo colocada por obra, a palavra de Deus. Deus colocando a sua palavra por obra. Deus colocando por obra o que ele prometeu. eso va a ser la tercera etapa. Isso vai ser a terceira etapa. E todos estamos desejosos que essa terceira etapa seja manifestada nessa carpa catedral que o reverendo William Branham viu. En el mensaje la presencia Na de mensagem, a presença de Deus e o nome de Deus, pregado 26 de janeiro de 2009 em Santa Marta, Colômbia, diz: y de las cosas que se estarán e das coisas que estarão sendo ensinadas, en un lugar também vai ser um lugar para ensinamento. para enseñanza, Se é um lugar para ensinamento, é um lugar onde tem pregação. será acerca de todas esas escrituras Será em torno de todas essas escrituras que falam dos juízos da grande tribulação, as pragas, as taças, todas estas coisas. Isso tudo vai se falar ali. y lo que hay y lo que ya ha sido E o cumplido que já foi cumprido vai ser mostrado. que esté E o que esteja se cumprindo nesses dias vai ser dado a conhecer. E o que está em processo para se cumprir mais para frente vai ser falado também. miren en el libro de citas Vejam no livro de citações, página na página 4b 4b, nos dice nos diz:
párrafo 36. Parágrafo 36. Y yo quiero darle las gracias una vez más por algo, E eu quero dar-lhes por algo más, graça. por orar por mí anoche. E eu quero agradecer mais uma vez Yo no sé cuándo por mais uma coisa, por terem orado por mim à noite. E eu não sei quando tive a primeira fila de oração como essa, sem visões, assim sucessivamente. Eu só a isso o tempo todo, e como os testemunhos têm, tem sido maravilhoso. Para mim, para mí es una carpa isso é uma carpa muito grande colocada aqui, com 4 ou 5 dias de avivamento, de maneira que possamos estar até que termine. Y él escribe cuando E ele sea escreve, completado la quando seja iglesia con el completa a igreja com o último, arriba escribe carpa. e em cima ele escreve carpa. Y miren la 37, E vejam a 37, ahí mismo abajo dice, aí embaixo mesmo ele diz, justamente em qualquer hora que o Senhor permita, quando essa última pessoa seja salva, quando o corpo, e escreve a igreja noiva, de Jesus, tenha sido completo, Rússia poderá enviar sobre 100 ou 200 projéteis, e em 10 minutos não ficará uma coisa viva nesse continente. Quando tenha se completado a igreja com o último, e ele escreve, Rússia e as bombas atômicas, e USA será destruído. E ele desenha uma pirâmide e as eras, e põe uma seta e diz, quando o corpo de Cristo seja completado, faz uma seta, a pirâmide e também as eras. Ou seja, quando todo o corpo desse templo espiritual esteja completo. E tem um lugar onde ele diz que uma delas tem o nome dos Estados Unidos. Na página 64 do livro dos selos, veja, diz: há pouco tempo eu fui com a minha esposa no supermercado e vimos uma coisa estranha. Uma mulher bem vestida, e era uma coisa muito estranha, porque quase já não se vestem. De alguma maneira, esquecem de colocar suas roupas. Se esquecem voluntariamente. E nisso a minha esposa Meda me perguntou, querido, por que se vestirão dessa forma? E respondi ela, simplesmente é o espírito da nação. Quando alguém vai à Alemanha, lá encontra um espírito. Se vai à Finlândia, lá também encontra um espírito nacional. E se vem para a América, aqui também temos um espírito nacional. O nosso espírito nacional aqui na América é de contar piada e brincar. Você sabe por quê? Essa nação foi fundada sobre a doutrina dos apóstolos e com os grandes líderes como Washington e Lincoln, mas agora já descemos desse fundamento e sabemos que o castigo é inevitável. Sabemos que tem uma bomba atômica reservada com o nosso nome. Sabemos que a escravidão está pela frente. Não tem como nos enganarmos a nós mesmos. E aí ele escreve USA e a sua escravidão e bombas atômicas. E escreve bomba atômica com o nome de Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser destruído por uma bomba atômica. O mesmo que o Vaticano e Roma também vai ser destruído com uma bomba atômica. E isso está no livro das eras, sem editar. Como será destruído com esse fogo do norte, que será desatado sobre esses lugares e outro também, que serão destruídos por fogo atômico. Continua dizendo, assim que não será apenas de milagres o que vai acontecer no cumprimento da visão da carpa, mas também muita palavra de Deus sendo revelada,
que é o mais importante, porque a palavra é criadora, é a palavra criadora de Deus. será vista E vai ser primeiro vista la obra que Dios está a haciendo, obra que Deus estará fazendo sob o cumprimento da visão da carpa, trayendo la palabra, trazendo a palavra, la revelación, a revelação. y luego E depois, Dios confirmará, Deus vai confirmar, vindicará vai vindicar todo lo que se ha traído, tudo que foi trazido los milagros físicos. com os milagres Ya físicos. para ese tiempo, Mas para esse tempo, os escolhidos de Deus esa fe de rapto. já terão essa fé de rapto. Y si no ha ocurrido, E se não aconteceu a adoção, a transformação para esses dias acontecerá. recuerden que hay algo Lembrem que tem que algo estará ocurriendo que vai estar en acontecendo esos días. nesses dias. Todo se va a desenvolver. Tudo vai se desenvolver, como ele falou, veja como a ressurreição se movimenta, tem um processo. Y una forma, Mas também, e uma forma, também vai acontecer la adopción. com a adoção. En el mensaje, Na mensagem, la palabra hablada es la simiente a original. palavra falada e a semente original, Nos dice el hermano Branham en o la irmão página Branham nos 60. diz na página 69, Este fue el de la mañana, esse foi o da manhã, porque él hizo una pausa y luego porque ele siguió la fez tarde uma con pausa el mismo e tema, depois pero en seguiu la a tarde mañana, com o página mesmo 69 y tema 70 dice, na tarde, Dios nunca puso señales mas al este frente é na de su tarde, na palabra. página 69 e 70. Deus nunca colocou sinais na frente da sua palavra. Você vê? Nunca na obra de Deus se coloca primeiro os sinais, se põe primeiro, é colocado primeiro a palavra e depois os sinais. Amém. Isso é um chamusqueador. Deus nunca colocou sinais na frente da sua palavra. Elas foram acrescentadas para a prova da palavra, mas é primeiro a palavra. Maravillas, Aqueles que estejam esperando as maravilhas, os milagres, os sinais para crer, se les va a aceptar. vai ser tarde demais. É tempo para receber Y e crer ser parte e ser parte dessa fé de rapto que está sendo dada a conhecer, que é agora. Não esperemos até esse tempo. para probarla. Para Elías dijo prová-la, a la Elias mujer, disse à mulher: miren, para probar, vejam, para prová-la, siempre viene una etapa. vem sempre uma etapa de prova. Prepárame una torta primero. Prepare primeiro uma torta, Entonces vigile el milagro. então suceder. veja o milagre acontecer. Venga a la palabra primero. Venha y primeiro a entonces palavra e vigile el então milagro. veja o milagre. Lo que el Espíritu Santo O que o Espírito escribe en la Santo palabra, e luego escreve viene el milagro. a palavra, depois vem o milagre. Recibimos la palabra, Recebemos a palavra que está nos dando a fé de rápido e depois o milagre é que Deus nos dá o corpo eterno e glorificado. viene la palabra, Vem a la palavra. palabra luego viene el milagro. A palavra, depois vem o milagre. Continua dizendo. Ou seja, ele escreve ali. Viene el milagro. A palavra, depois vem os milagres. Lo que el Espíritu Santo O que o Espírito Santo energiza é a própria semente palavra. puede un mensajero Agora, um mensageiro enviado de Deus pode crer apenas em algumas das Escrituras e não em toda a palavra? de ella. Pode negar a parte dela? El verdadero profeta O de verdadeiro profeta de Deus Dios proclamará vai proclamar a palavra nos últimos dias. As denominações o odiarão. no traerá ningún golpe a ellos. Ele não retrará nenhum golpe a eles. Ele vai ser como ele foi quando veio na primeira vinda de Cristo. Generación de vivos, Geração de víboras. predestinados, Mas os predestinados vão ouvir e vão se preparar para a contagem regressiva. y miren más abajito, E veja um pouquinho mais abaixo o que ele diz:
Como as profecias do tempo do fim se repetirão, eu acredito que como o primeiro precursor veio do deserto e clamou, eis o Cordeiro de Deus, o segundo precursor provavelmente vai fazer a mesma coisa, apontando o povo até uma noiva nascida da palavra. A noiva de Cristo estará apontando para os céus e escreve a era da palavra. No aparecimento de Jesus, gritando, eis o Cordeiro de Deus. Isso vai sair dos seus lábios. Deus nos ajude a estarmos prontos para esse evento perto, próximo. Agora, melhor, deixo até aqui. E lembre que ele tinha dito, e vejam ali como a noiva, ele diz que a noiva estará apontando para os céus, a era da palavra. Ele desenha uma pedra angular e as eras na aparição de Jesus. Lembrem que ele tinha dito na 10:58 o 10:57, la 10:57 abajo. (10:58) Talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu acredito que estamos tão perto que não morrerei de idade avançada. E sendo de 54 anos, não vou morrer de velho até que ele esteja aqui. Ou que seja atirado, assassinado, alguma outra coisa, de algum modo, mas de algum modo morto, mas não por idade avançada, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem vai introduzir a Jesus ao mundo, Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem vai ser precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que vai ser paralelo em tudo, e eu sei que vai ser. A mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. E veja na mensagem, o que desceu também é o que desceu por cima de todos os céus, pregado 11 de abril de 2009, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: quando se chega ao pleno cumprimento da visão da carpa, e estejamos vendo as coisas que estarão acontecendo ali, então vamos entender melhor todo o plano divino relacionado à visão da carpa. Ali estará o sétimo selo aberto. Ali estará o sexto selo também. O sexto selo, a sétima trombeta, que são Moisés e Elias. E o sétimo selo, ambas coisas são a vinda do Senhor, o qual vem com os seus anjos, com Moisés e Elias, com os ministérios de Moisés e de Elias. Tudo isso vai estar ali manifestado. E na mensagem, sempre nessa manifestação de Deus, em uma nova dispensação, vejam, tem arcanjos que estão da parte da obra de Deus que está se realizando. Olhem na mensagem, olhando o que não se vê, na página 9 e 10 diz: Moisés se manteve como que vendo o invisível, e no final da jornada da sua vida, eu amo dizer isso. Alguém me disse uma vez, Senhor Branham,
que Dios fue justo Você acredita que Deus foi justo ao deixar Moisés por 40 anos com esse povo e depois negou que ele entrasse à terra prometida? pero la parte gloriosa de la historia de Mas a Moisés parte gloriosa da história de Moisés é que ele esteve na terra prometida 800 anos mais tarde. Foi visto com Jesus e Elias no Monte Carmelo. y E escreve transfiguración. da transfiguração. No solo eso, Não só isso, sino que al final del mas no final do caminho da sua vida, cuando él estaba parado en quando ele estava ali de pé, na montanha, extendiendo su brazo movimentando seus braços e dizendo a Deus, a su pueblo, ao seu povo, y una vez que hubo mirado e uma vez más allá del Jordán, que olhou mais além do Jordão com 120 anos sobre seus ombros, su último aliento quando o seu último fôlego se acababa, se acabava, subió sobre la ele roca subiu herida sobre a del rocha ferida do deserto, estaba presente, ali estava presente no tuvo e ele, tres puntos suspensivos, reticências, tuvo un ángel teve um anjo ajudante que lo tomó que o segurou y lo enterró e en o, algún que sitio o agarrou e o enterrou em algum lugar onde o mundo não sabe por quê. mantuvo como viendo al Se manteve como vendo o invisível. E escreve Arcanjo Miguel. y escribe Judas E escreve Judas, en Judas que es antes em Judas, que é antes del libro del Apocalipsis. do livro do Apocalipse. Judas capítulo 1 es el único capítulo. Judas capítulo 1, é o único capítulo, no versículo Pero 9. cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, Mas quando o Arcanjo Miguel contendia com o diabo disputando com ele pelo corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. si llega el enemigo, el diablo, Se o inimigo chega, o diabo, de Moisés, a pegar o corpo de Moisés, teria feito muito dano. fíjense quién se encargó Mas observe quem se encarregou do funeral de Moisés. de Moisés. Tuvo un ángel ayudante Teve um anjo ajudante que o pegou y lo enterró en e algún o sitio enterrou donde em el algum mundo no terreno sabe onde o por mundo qué. não sabe por quê. Se mantuvo como viendo el Se invisible. manteve como que vendo o invisível, e na hora da sua morte, El invisible o invisível estava ali. Me pergunto se ele hubiera llegado Me a ser pergunto se ele faraó, teria chegado a ser faraó. sido de la misma Teria manera, sido da mesma maneira? dudo mucho. Eu duvido Pero muito. él estaba seguro Mas ele cuando estava tomó la seguro decisión quando tomou a correcta. decisão certa. Y usted puede estar seguro E você pode al estar tomar la seguro decisión ao tomar a correcta. decisão certa. Josué, 40 anos depois de ter entrado à Terra Prometida, e sendo ele o grande general militar, em sua primeira batalha o inimigo tinha se protegido atrás das muralhas onde não tinha como ele entrar até onde eles estavam. Mas pela fé, ele viu o invisível. Porque Deus deu a promessa a Moisés enquanto eles estavam no Egito. Eu lhes dei toda a Palestina. A promessa tinha sido dada a Moisés, Moisés tirou, mas Josué foi quem o introduziu. Os introduziu, mas Josué estava olhando o invisível, a essa dimensão. E pela fé ele viu as muralhas de Jericó jogadas ao chão e marchou em torno vestido com toda a armadura, sem dúvida nenhuma no seu coração, crendo que Deus faria. E quando soou a trombeta e as pessoas gritaram, as muralhas caíram e tomaram a cidade. Por quê? Porque ele viu o invisível. Aconteceu a mesma coisa com Eliseu e Giezi. Permite, Senhor, abre os olhos de Giezi, o meu servo.
allí él miró Veja, ali hacia lo invisible. ele olhou para o invisível, Y cuando fue abierto, e quando os olhos foram abertos, carros de fogo estavam la montaña de carros forrados montanhas de carros de fogo. Eliseu já estava olhando ali o invisível, pero Giesi mas no se Giesi había dado cuenta. não tinha percebido. Recuerde, Lembre, antes de llegar a eso, antes de chegar a isso, ele estava caminhando uma tarde e viu um homem que estaba parado junto a la que muralla. estava de pé junto à muralha com a sua espada desembainhada, e Josué sacou a sua espada e foi até ele e disse: ¿Eres de los nuestros És dos nossos o de nuestros enemigos? ou de nossos inimigos? Y el hombre le respondió, E o homem respondeu a ele: soy el capitán. Eu sou o capitão, e escreve príncipe, das hostes do Senhor. Josué supo Josué soube que la batalla, que a era batalha era sua. suya. Y escribe el ángel, E escreve: o anjo é igual a Cristo. y aquí escribe Josué. E aqui ele escreve: Josué, o príncipe dos exércitos. Y allí es que escribe los profetas dispensacionales. E ali é que ele escreve: os profetas dispensacionais têm arcanjos que os ajudam, porque eles veem a lo invisible, o invisível, a lo que Giesi en ese momento o que no Giesi veía. naquele momento não via, Eliseo sí, mas Eliseu sim, y sabía, e como ahí sabia, dijo como ali disse Josué, Josué, supo allí soube ali que la batalla que a batalha era suya, era o sea, que la sua, batalla ou seja, que a batalha era gana. estava ganhada, estava ganha. Sigue diciendo, por eso Continua dizendo: estoy en el mensaje, el que descendió eu es estou el na mismo que mensagem, también subió o que desceu também é o mesmo que por subiu encima de todos los cielos. por cima de todos os Por eso céus. es tan importante Por ese isso é proyecto tão de la visión importante de la esse carpa projeto da visão da capa que foi mostrado ao reverendo William Branham. Aí será que a igreja chegará à parte Esa culminante. será la parte más Essa vai ser a parte mais identificada com o ouro. y después de eso E depois disso, no hay otra cosa para la não iglesia tem aquí outra en la coisa tierra. para a igreja aqui na terra. O próximo para a igreja, depois dessa etapa Cumplimiento de la de visión cumprimento da lo visão da próximo carpa, o será próximo vai ser onde? en la casa. Na casa do nosso Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. Miren en el libro de citas, Olha no livro de citações, página 12, na página 12a, en el párrafo 122 dice, 122 diz, página 12A, párrafo página 122, 12a, parágrafo 122, solo queda un investimento, só resta um investimento la venida del e é a Señor Jesús. vinda do Senhor Jesus. Dibuja una pirámide de Aí las ele edades desenha uma pirâmide às eras y escribe el investimento e escreve: es o igual investimento é igual la venida à del Señor. vinda do Senhor. Y en el mensaje la necesidad de caminar unidos E na en el mensagem, día a postrero. necessidade de caminhar unidos no último dia, pregado 20 de fevereiro de 2010 em São Paulo, Brasil, diz: Ahora Cristo dijo agora Cristo disse que nesse tempo estaremos vivendo como nos dias de quem? de Noé De Noé. y como en los días de E Lot. como nos dias de Ló. Siguiente, Consequentemente, como en los días de Abraham, como nos dias de Abraão, que era o mensageiro dispensacional, pois Ló representa as virgens insensatas, mas Abraão representa os escolhidos. Abraão era o que estava no pacto com Deus, mas Ló era da sua família. As virgens insensatas são da família das virgens prudentes, porque são 10 virgens, umas com azeite, as prudentes, e outras sem azeite. Umas para entrar com o Senhor em sua vinda, as bodas, ou seja, para se unir com o Senhor em sua vinda, e depois receber a fé para serem transformados e irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e as outras, pois para passar pela grande tribulação onde darão as suas vidas.
Hay un lugar que leímos Tem um lugar hace poquito que lemos há pouco tempo, donde habla del aceite onde fala do azeite. y el hermano William allí coloca E o irmão William ali coloca los dos olivos. as 2 oliveiras. No lo tenía aquí anotado, pero si lo Eu não consigue, tenho aqui anotado, mas se conseguir achar, donde él dice, onde ele diz, está hablando de las vírgenes, ele está falando das virgens, de las vírgenes das virgens, ahí si lo consiguen, lo leemos. se conseguir, a gente lê, mas esses dias nós lemos essa página onde ele diz que é por Esos tubos que vierten por esses aceite, tubos que vertem azeite, escribe allí, e ele escreve ali, por medio o por meio ou por com, los dos olivos, pelas algo así dice, 2 oliveiras, ele diz algo assim, 214. 214. ¿Ah? No es esa. 227, vamos a ver la 227. 220, vamos ver 227? De esa misma, la 227. Essa mesma, 227. Nós lemos faz pouco tempo, mas vejam ali, obrigado, página 227 do livro dos selos diz, note, está aqui o bom, e não prejudiques o vinho nem o azeite, fica um pouquitinho, um pouquinho, não prejudiques, escreve vinho e azeite. Agora o azeite é símbolo do Espírito Santo. Aqui vocês têm umas quantas citações bíblicas para isso. Levítico 8:12, onde relata a respeito da unção de Arão com azeite. E escreve sumo sacerdote. Zacarias 4:12, onde o azeite saía dos tubos. E escreve Moisés e Elias e disse, esse é o meu espírito. Se você quer, pode ver Mateus 25:3, onde vemos o relato das virgens fatos que não tinham azeite, não tinham o Espírito. E em Mateus 25:4, as virgens prudentes tinham azeite em sua lâmpada. E escreve das 2 oliveiras, cheias do Espírito. O azeite, então, é tipo do Espírito Santo. Entende bem? Agora o vinho simboliza o estímulo da revelação. Por pouco, não corri. O irmão Branham disse ali, vejam o grande que é isso. Ele disse, por pouco eu não comecei a correr, foi um milagre que não acordei todos os vizinhos quando o Senhor me avisou, me mostrou isso. É o estímulo da revelação. Na Bíblia, o azeite e o vinho estão sempre associados um com o outro. Estudando a concordância, encontrei uma lista longa de onde se encontram juntos o azeite e o vinho, quando a verdade de uma promessa da palavra de Deus tem sido revelada aos seus santos, que estão cheios do azeite, então eles são estimulados. O vinho é estímulo. Amém. Eu sinto agora mesmo, somos estimulados com regozijos e nos colocamos a gritar. E quando isso acontece, produz o mesmo resultado que o vinho natural. Porque quando a revelação foi dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio do azeite pode ver a revelação, então o estímulo chega a ser tão tremendo que o faz se comportar de uma maneira anormal.
E ele começa a dizer que a pessoa é fanático, que é isso, aquilo outro, certo? Quizás eso es lo que les pasa Talvez ahora mismo. é isso que acontece agora mesmo, certo? Faz com que se comportem de uma maneira extraordinária, Porque tienen porque tem esse azeite. y al producir E ao produzir el estímulo, o sea, el o estímulo, ou al seja, producir ese estímulo, ao vinho produzir esse estímulo, produz la revelación. a revelação. Y escribe aceite E escreve: es azeite é igual igual Espíritu Santo. Espírito Santo, Vino es igual estímulo vinho é igual de estímulo la revelación. da revelação. Él allí estuvo E ele esteve ali viendo vendo por medio de por ¿qué meio ministérios? de que ministérios Era que salía era que saía ese aceite. esse azeite. Por eso él quería saltar. Por isso ele queria pular, gritar, correr. Y es lo que ocurrió allí en la página 80. E é o que aconteceu ali na página 80. Cuando él allí vio también Quando ali ele também viu, dice Juan, vamos a leer este diz, parrafito. vamos ler esse parágrafozinho, Página 80 del libro de los página sellos. 80 do livro dos selos. João estava chorando. O que ia acontecer El anciano agora? dijo, O ancião disse: João, No llores más, não porque chores aquí mais, viene porque aqui vem o leão. Él es el que ha Ele é o prevalecido. que Él prevaleceu. es el que prevaleció. Pero cuando Juan miró, Mas quando João el viu, cordero ensangrentado que ele había sido viu o inmolado. cordeiro ensanguentado que tinha sido morto. Qualquer coisa que foi morta está cheio de sangue, como quando cortam o pescoço, outra coisa, e então está cheio de Aquí sangue. venía este cordero Aqui inmolado, vinha esse cordeiro imolado para que se presentó e se apresentou para quê? Para fazer a sua reclamação sobre a redenção. Amém? Ó irmãos, você não tem o desejo de se afastar sozinho em uma esquina e chorar por um tempo? Aqui vinha um cordeiro ainda sangrando, estava ali João e todos os patriarcas, mas não tinha ninguém que podia fazer a obra. Então saiu o cordeiro e seus dias de intercessão tinham cessados, os dias de mediação, e então é quando esse anjo vai aparecer. Espere até que cheguemos aos selos, e ele dirá: o tempo já não será mais. Então entra meia hora de silêncio. E observem bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora do sétimo selo, com a ajuda de Deus. A reclamação, ele escreve: meia hora de silêncio. E inúmeras escrituras. Continua dizendo aqui na mensagem a necessidade de caminhar unido no último dia. Diz: umas para entrar com o Senhor na sua vinda às bodas, ou seja, para se unir com o Senhor em sua vinda e depois receber a fé para serem transformados. Vejam, umas, ou seja, as 5 prudentes representadas nas 5 prudentes. Umas para entrar com o Senhor na sua vinda às bodas, ou seja, para se unir com o Senhor em sua vinda e depois receber a fé para ser transformados e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e as outras para passar pela grande tribulação, onde darão suas vidas. Por isso, estão sob o 6º selo. E também o 7º selo tem a ver com as virgens insensatas, porque a terceira etapa é para a igreja noiva, é também para a igreja, o cristianismo, que não vai ser transformado, portanto, corresponde às virgens insensatas, e é também para o mundo todo, ou seja, vai ter um impacto no mundo todo essa terceira etapa. E a terceira etapa vai se cumprir em uma carpa catedral, e a terceira etapa é a espada de 2 gumes, que é a palavra do rei. Portanto, essa palavra estará sendo falada,
Ou seja, todo eso fue mostrado en isso 5 tudo foi muestras mostrado em que fueron 5 dadas por el amostras que reverendo foram William Branham, dadas pelo reverendo William Branham, hablándole a la tormenta falando à tempestade para que se fuera. para que se fosse. Eso es poder sobre Isso la é naturaleza, poder sobre a que natureza, cubre el planeta Tierra y que también cobre los o cielos. planeta Terra e os céus também. Sanidad Cura também, representada representada en la sanidad que na fue cura hecha a la esposa del que foi feita à reverendo esposa do reverendo William Branham, fue también o hablado, qual também foi falado, falando a palavra. aunque él estaba en Jeffersonville, Embora ele estava em Indiana, Jeffersonville, y él estaba Indiana, en e ela estava em Arizona, Tucson, o sea, Arizona, muy lejos. ou seja, muito longe, Pero la palabra mas a palavra tiene distancia. não tem distância. Essa palavra criadora pode ser falada em um lugar e o efeito ser produzido em outro lugar. Do outro lado do mundo pode ser produzido o efeito. É por isso que ele sempre repetia: tenham suas antenas bem ajustadas, conectadas, com boas telas e bons áudios, som nos lugares, para receber, não no final, mas desde o início, tudo o que vai estar acontecendo a partir desse lugar. Se é falada para um propósito, ao outro lado do mundo, ou seja, que não tem distâncias para essa terceira etapa. Veja na página 93 do livro de citações, nos diz algo ali, no parágrafo 804, diz: eu creio, eu não vou falar em seu nome, vou falar em mim, na revelação da minha fé, o que aconteceu ali no Canyon Sabino outro dia. Eu creio que a hora está se aproximando quando os membros perdidos serão restaurados. E o glorioso poder do Criador, e eu creio que sim, ele pode fazer com que apareça um esquilo que não tem ali reticências. Se ele pode criar um esquilo que não estava ali, quanto mais uma extremidade que faça falta no indivíduo, sim, Senhor, Ele é Deus. E Ele escreve a restauração de membros perdidos. Ou seja, Ele escreve também esquilos criados. Se falta um braço, ou uma perna, um olho, tudo isso vai ser restaurado pela palavra sendo falada. Falando também ao peixinho, com o qual é tipo e figura da ressurreição dos mortos em Cristo. É como um irmão me escreveu, que tem uma condição em suas pernas, e ele dizia: eu vou ter que ir lá para obter cura em minhas pernas. E veja como o irmão Branham lá já nos disse que tudo isso será efetivo à distância. E eu disse mais umas coisinhas, e aí já falei. Agora, nessa ocasião, o outro com base no que o irmão William falou aqui e do reverendo William Branham, já respondi a ele. E assim há outras pessoas que também tenham essa condição, ou de um braço, ou de um olho, mas que estejam em outro lugar. Tudo isso vão se beneficiar, todas essas pessoas, e não apenas disso, de qualquer necessidade. Porque no meio da igreja, para esse tempo, não vai ter limitações no que Deus vai fazer para a bênção da sua igreja. E vai começar no meio dos escolhidos.
dice, también hablándole al diz, pececito, também falando ao peixinho, o qual é tipo e figura da ressurreição dos mortos em Cristo, porque essa palavra que Cristo vai falar é a grande voz de trombeta. Cristo falando a sua palavra, o anjo do pacto, o Espírito Santo estará falando. Os mortos em Cristo também serão ressuscitados pela palavra falada. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, e ele escreve ali, em carne, ou em carne humana, ele escreveu. Ou seja, ouvirão a voz da ressurreição. A mesma voz que disse a Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lembrem que o reverendo William Branham também disse que vai se repetir o de Ananias e Safira. O que Pedro fez foi falar, e as coisas aconteceram. E vejam, vamos tocar um pouquinho aqui, um momentinho. Já estamos finalizando aqui esse estudo. Mas vejam algo importante aqui. Isso está no livro dos Atos. No capítulo 5, para não ler muito, mas vamos ter que ler o capítulo porque... Vamos ler o versículo em diante. Diz, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma herança e também diminuiu o preço. E sabendo também sua mulher, o mesmo que fez. Lembrem o que Jezabel fez, aquele sabia o que ela estava fazendo com a herança ou a vinha de Nabote. Mas aqui foi que a mulher sabia o que Ananias fez e trazendo apenas uma parte, colocou aos pés dos apóstolos e disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e subtraísse o preço da herança? Retendo-a, não ficava a ti, e vendida não está em teu poder? Por que colocaste isso em teu coração? Não mentiu aos homens, mas a Deus. E ali ele desenha uma estrela de Davi. Ao Ananias ouvir essas palavras, caiu e expirou. Ao ouvir, ver, foi pela palavra falada de Pedro. E veio um grande temor sobre todos os que o ouviram. E levantando-se os jovens, o envolveram e tirando-o sepultaram. Passado um tempo como que de 3 horas, aconteceu que entrou sua esposa. Vejam. E diz, e não sabendo o que tinha acontecido. E se você observa ali, Pedro não disse a ela, veja, vem, acabaram de tirar o teu esposo porque fez isso, isso e isso. Não deixe que isso aconteça contigo também. Não disse isso a ela. Não pôs a mão por Safira. Porque se fizesse, ela continuaria mais adiante fazendo a mesma coisa e ali teria uma pessoa manufaturada. Então Pedro disse a ela, diz, pelo contrário, disse, diga, vendestes vendeste por quanto a herança? Ela disse, sim, vendi por esse valor. E Pedro disse, por que conveniste tentar o Espírito do Senhor? Eis aqui
de los que han a porta dos sepultado tu pés marido, dos que sepultaram y te teu marido sacarán a ti. e vão tirar a ti. Al instante Instantaneamente ela caiu aos pés dele e expirou. Y cuando entraron los E jóvenes, quando os la jovens hallaron entraram, acharam mortas y la sacaron e a tiraram e a junto sepultaram a su junto marido. ao seu marido. Y vino gran temor E veio grande temor sobre toda la iglesia sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram essas y coisas. dibuja allí E desenha ali una estrella de David. uma estrela de Davi. Él dibuja aquí Vejam, ele desenha aqui no capítulo 4, en el capítulo no capítulo 8, 8, en el 9, no en el 9, 10 y no en el 10 e no 11. En todos esos capítulos, él dibuja allí una Em estrella todos de esses David, capítulos ele porque desenha es ali el uma estrela de Espíritu Davi, Santo, porque el que é o está- Espírito Santo el que estaba allí o que estava ali hablando por boca de falando Pedro. pela boca de Pedro. Y vino gran temor E veio en la iglesia, grande temor na igreja, porque se dieron cuenta porque que se allí deram estaba conta que ali el Espíritu estava o Espírito en Santo medio de ellos. no meio deles. Vean, Vejam, Pedro lo que hizo fue hablar y las cosas o sucedieron. que Pedro fez foi falar e as coisas aconteceram. Donde dice Agora tem um lugar el reverendo onde o reverendo William Branham diz: miren, vejam, correcto, página 46 y 47. página 46 e 47 da mensagem, a palavra falada é a semente original. Este fue en la mañana. Esse foi pela manhã, diz, correto. Y cuando eso es así, E la quando Biblia isso é está assim, a Bíblia está manifestada manifestada de novo como nos dias primitivos de Cristo. Vea por qué. Veja porque, veja Es porque una simiente você é uma predestinada, semente como predestinada fue como Cristo foi, Y cuando la lluvia cae e sobre quando la a chuva simiente, cai sobre a la semente, vida se produce a sí misma. Cuando el a Espíritu vida Santo produz cae, a si mesma. Quando o cuando Espírito eso cayó Santo sobre cai, aquella simiente que quando Jesús isso caiu habló, sobre aquela que semente él que las Jesus escogió, falou, cuando que ele antes de la as fundación escolheu, quando? Antes da fundação do mundo. Então eles foram uma semente predestinada. E isso é correto. Entonces ellos se Então reunieron allí eles se reuniram a sí ali mismos, en el aposento alto. a si mesmos, no aposento alto. Estas sementes, a palavra, e a palavra estava permanecendo ali sem vida nela. De repente, veio um som do céu, como as águas quando começam a correr fortemente, e isso realmente encheu toda a casa onde estavam sentados. E as sementes começaram a crescer. Eles começaram a se manifestar a si mesmos. A palavra de Deus sendo manifestada, correto. Porque então o fogo dos avivamentos foi diminuído. Agora eu tenho em torno de 10 citações da Escritura aqui. E você pode anotar aqui que eu devia dizer, mas eu tenho que omitir um montão delas. E apenas reticências para que recebam um punhado disso, correto. Porque então o fogo do avivamento diminuiu? Agora eu tenho que mencionar nomes. Eu não vou fazer depois disso, a menos que Deus me diga. Mas eu tenho que mencionar nomes. Eu tenho que dizer coisas. Eu tenho que dizer coisas que eu não quero dizer. Mas para isso ser claro, reticências, vocês podem ver agora onde eu estou chegando. A razão pela qual fiz o que fiz. E eu creio que essa é a palavra. E eu creio que Cristo tem uma igreja. E a igreja é o campo. Chegaremos a isso depois. E vocês têm que receber a palavra no campo antes que o Espírito ainda possa fazer algo. E ele escreve ali: tenho que mencionar nomes e uma estrela de Davi. E lembrem que isso que aconteceu ali
y fue escrito E foi en escrito el libro de los Hechos no livro dos Atos, como son los hechos de la iglesia, como são os atos da igreja, que vão continuar sendo escritos, porque una continuidad, os atos nesse tempo têm uma continuação. escritos también E ali também ficará escrito personas que cumplirán eso. pessoas que cumprirão isso. Miren, Vejam, sigue diciendo, y ahora continua dizendo. también tenemos la salvación. E agora também temos a salvação. Él está enumerando las Aí ele está enumerando as 5 manifestações do poder de Deus en el hermano Branham, no esas irmão 5 Branham, ocasiones, nessas 5 ocasiões. ese poder de Em Dios, parte, esse poder de Deus en el hermano foi Branham, visto em parte no irmão Branham. y habla acá ahora, E aqui ele fala también agora. tenemos la salvación, E agora temos também a salvação representada nas crianças de uma crente, pelos quais ela pediu a salvação le fueron dados e los foram hijos a ella. dados os filhos a ela, foram salvos. Ella pidió por la salvación Vê, de sus ela pediu pela salvação dos seus filhos e Deus o deu. hijos, y así será también para E los assim escogidos também vai ser para os escolhidos que no estén en el mensaje y que están en el mundo. que não estejam na mensagem, que estão no mundo, mas vejam. Sí, se cumplió con los hijos de nuestra Se hermana se Hattie cumpriu Brown. com os filhos da nossa irmã Hatishai, vai se cumprir com o filho de vocês também. Todo el que esté fuera del redil del Señor, Todos que saíram do redil do Senhor, reclame, Dios se los dará, e Deus lhes dará. los va a tener en la eternidad. Os terá na eternidade, é sua herança. Y también E também cualquier otro familiar, qualquer outro parente, todos os que amamos, Dios nos lo dará. Deus nos dará. Recuerden cuando leímos que hasta Lembre que quando lemos caballo de que até o cavalo do irmão Branham, perro, seu hasta cão, el sillón, até mesmo aquela poltrona estava ali. no quiere decir que usted ahora vaya Não quer dizer que agora você vai estar reclamando poltronas y llevándose toda la jauría de perros. e levando ali toda a matilha de cães e ter ali um montão, ou seja, Dice, diz, fueron salvados. foram salvos. Cubre un sinnúmero Ou seja, de que cosas cobre o inúmeras facetas coisas de la tercera ou etapa. facetas da terceira Y etapa. estará en su manifestación E vai plena estar em cuando sua venga la plena venida. manifestação quando venha a apertura. E vai ser manifestada em uma grande carpa catedral. Mientras llega ese momento, Enquanto esse momento chega, desfrutemos desse tempo tão glorioso de avivamento, recebendo toda essa palavra, para que quando esse momento da apertura chegue, estejamos bem fortalecidos, com músculos de fé bem fortes, para resistir a essa apertura, que nesses dias, se já não estivermos adotados, que Deus nos adote, e assim possamos ver a lo invisible. ao invisível. Bueno, Bom, ha sido un estudio muy tem sido um estudo muito formoso para mim, eu sei que para você